Energia limpa para hoje e para o futuro. Esse é o tema do nosso segundo painel, que vai ter a mediação do nosso bravo João Leal, coordenador de energia nuclear da Cinemar, que fez a curadoria técnica desse nosso evento. Os palestrantes, eu convido ao palco Carlos Seixas, presidente da ABEM, Associação Brasileira de Energia Nuclear, Ricardo Ibsen, chefe de gabinete da Amazul, André Osório, chefe de gabinete da Eletronuclear, Ricardo Guterres, chefe de gabinete da ANSN, Autoridade Nacional de Segurança Nuclear. Agora sim, viramos a chave da nossa editoria, vamos dar início ao debate, nosso segundo painel, lembrando que serão 3 painéis antes do almoço, depois a gente retorna para mais 3 painéis. Esse nosso segundo painel vai abordar a energia nuclear como energia limpa para hoje e para o futuro, mediação do nosso João Leal. Convidamos todos os participantes ao palco e todos o nosso público para sentar. Lembrando mais uma vez que estamos com a transmissão ao vivo, YouTube da Cinemar e YouTube da Rede Criativa. Pessoal, bom dia. Só vou iniciar o painel, Mariana, com a presença aqui do meu ilustríssimo secretário, Cássio Coelho. Cadê você, meu secretário? Que precisa se sensibilizar que sem energia nuclear, certo, Almirante Seixas, não há que se falar em descarbonização. Estou muito feliz como cidadão, como servidor da Cinemar, a primeira, e acredito eu até agora, André, única secretaria a nível estadual do Brasil que trata especificamente das energias e da economia do mar. São as 2 grandes vocações do nosso Estado. Hoje consagramos o Estado do Rio de Janeiro como a capital mundial da diversidade energética, como foi já muito bem colocado aqui, somos os únicos geradores de energia termonuclear em nosso Estado, temos a geração fotovoltaica, PH, colega de Estado que tem manejado um projeto inovador de geração solar flutuante, que contribui inclusive para recuperar áreas degradadas, né? Temos o destaque, como foi muito bem exposto aqui no painel anterior, na geração, Almirante Seixas, do biogás, do biometano. E a primeira reflexão que faço, pessoal, já saudando aqui o comandante Marcelo, Alberto Machado da ABIMAC, vários amigos aqui presentes. Esse seminário técnico também é uma forma da gente celebrar, comandante Marcelo, toda a nossa boa luta na Cinemar, todas as entregas que juntos conquistamos. Quero saudar aqui uma série de colegas aqui da área nuclear presentes, né? Eu veria Ramon aqui de Itaboraí, Ramon. A gente, ninguém faz nada sozinho, o resultado desse trabalho, desse seminário, é um conjunto de esforços. Eu queria anunciar aqui para os colegas também da área nuclear, que no dia 10 a 12 de dezembro, eu vou estar representando o Rio, por que não, Almirante Seixas, o Brasil, lá na Agência Internacional de Energia Atômica, por conta ali de um trabalho que nós, em conjunto, né, com a minha humilde coordenadoria na Cinemar, que nós escrituramos, que é um trabalho de comunicação, pessoal, e até um pouco do que o painel quer trazer. A energia nuclear, lamentavelmente, todo o setor nuclear ele tem muito preconceito. As pessoas acabam lembrando do que ocorreu em Fukushima, do acidente em Chernobyl, mas hoje, aí, principalmente passando pela fala do Almirante Ibsen, a gente vai perceber que esse ecossistema nuclear ele tem uma importância estratégica para o mundo, não somente na perspectiva da descarbonização, como também uma série de outras aplicações que perpassam, né, Almirante, pela agricultura, pela medicina. E fazendo uma última reflexão como mediador eu tenho que me comportar aqui de não falar muito, passar a palavra aqui para os painelistas, mas para fazer valer, né, a liderança do nosso secretário Cássio Coelho, no plano da Secretaria de Energia e Economia do Mar. Almirante, por que razão? Eu tive na semana passada na COP, e eu entendo que o consenso, quando a gente ultrapassa 192 nações, ele é mais complicado. Mas a gente tem os nossos desafios no Estado, e a gente, de uma forma muito pragmática, pessoal, e objetiva, e aí considerando o trabalho não só
do secretário Cássio, né, o meu trabalho, como de todos os outros colegas, da Carol, do Sérgio. A gente está entregando hoje aqui, pessoal, todos vocês, Vilela da Feijam, representando aqui a Feijam, vão ter um mapa que aponta com muita clareza toda a nossa potência já instalada de energias limpas, Ramon, onde você, como secretário de Desenvolvimento Econômico Itaboraí, tem um papel super relevante, porque lá a Petrobras avança no seu principal projeto de energias limpas, né, considerando a planta solar de 15 mega que lá vai partir, a planta do bioquerosene de aviação. Então, você, como jovem executivo municipal, tem um papel muito importante de transmitir a segurança jurídica que muitas vezes a esfera privada acaba desconfiando, lamentavelmente por conta de maus gestores. Eu tenho certeza que lá em Itaboraí você, nessa cadeira, vai poder contribuir para a descarbonização e para o desenvolvimento sustentável que passa por Itaboraí. Dito isso, pessoal, falando um pouco, né, acabei falando um pouco da comunicação. A minha primeira pergunta, André, é para você. Penso que muitos dos aqui presentes acompanharam uma recente mudança societária no plano da eletronuclear. Então, não vejo aqui, nesse ambiente, aqui no Golfe, André, ninguém menos capacitado que você, que hoje é o chefe de gabinete da eletronuclear, que, lamentavelmente, ainda não tem um presidente ainda definitivo, né, nesse período final de governo. Espero que esse presidente venha a ser você, André, por toda postura e conduta que você tem desempenhado desde sempre, né, ao longo da sua chefia de gabinete. Então, aproveitando aqui a presença do secretário Cássio, ele veio aqui se sensibilizar também pela energia nuclear. Eu gostaria, André, que você informasse ao público presente como que você está enxergando o ingresso da AMBAR no quadro societário da eletronuclear. Bom dia a todos e a todas. Antes, agradecer a Cinemar, na figura do secretário Cássio, na figura do João Leal e do Sérgio Coelho. O João, que é um lutador, batalhador pelo setor. A gente vem trabalhando muito próximo a Cinemar, em todas as suas gestões, mas particularmente registrar aí o envolvimento do João no dia a dia do setor, tá? Um pouco contextualizando a pergunta do João, esse painel fala energia limpa, hoje e futuro, né? Então, eu queria dividir a tua pergunta em 2 pontos. A primeira é o hoje, né? O hoje, como você perguntou, né, nós tivemos aí recentemente um movimento societário dentro da companhia. É um movimento importante, é um movimento que pode ser uma chave de mudança, inclusive de mentalidade. A perspectiva é muito positiva, principalmente numa reta final, esperamos nós, para a conclusão de Angra 3, que não pode mais esperar. Nós vivemos hoje uma situação onde a gente despende cerca de 1 bilhão, ou um pouco mais de 1 bilhão por ano, para manutenção de Angra 3, né? Canteiro de obra, juros, né? Enfim, e mão de obra, né? Então, quer dizer, você tem um gasto muito grande, e a gente sabe muito bem que obra parada sempre fica muito mais cara. Uma obra vital para o nosso Estado, né? Como todos já disseram, né, que antecederam no painel e na abertura, Rio de Janeiro é uma potência energética, é uma potência nuclear, porque toda a indústria nuclear, tirando a mineração, mas a sede fica no Rio de Janeiro, fica no estado do Rio de Janeiro. Então, nós não podemos nos privar mais dessa espera por Angra 3. Já estamos numa reta final de decisão do CNPE.
o BNDES fechou o relatório que já está submetido ao MME e à EPE para fazer a verificação final dos números da tarifa, enfim. E a gente espera que até o final de dezembro a gente consiga pautar no CNPE. Então, hoje, você destaca, basicamente, essa mudança societária que, na minha visão, ela traz um alento, ela traz uma perspectiva muito positiva para o setor. A Axia, antiga Eletrobras, né, detinha 35% do capital votante. Esse capital votante vai ser passado para o grupo JS, Âmbar, que é o braço energético do grupo. E a perspectiva é muito positiva, João. Assim, eu vejo que é uma virada de chave, realmente. É uma empresa altamente agressiva, competitiva. Eles vêm comprando diversos ativos da Eletrobras, usinas a carvão, usinas a gás, investindo, né, numa diversificação do portfólio interno deles. E eu vejo com muito bons olhos, e a empresa também vê com muito bons olhos, e o setor, eu acho que enxerga também como uma virada, né? A gente sabe hoje que existe um movimento muito forte para que os entes privados se aproximem do setor, né? Não é um movimento rápido, né? O setor nuclear, eu sempre digo que é um grande transatlântico de difícil manobra, né? Não é um barco que você, né, rema para um lado e ele já vira. Ele requer tempo, ele requer maturação, ele requer investimento, né? Então, essa virada lenta, ela começou agora, tá? E no momento certo, eu acho, no momento importante de definição por novos projetos. Nós não temos só o projeto de Angra 3, nós temos o projeto de extensão de vida útil de Angra 1, que já está em plena execução. Nós temos o futuro projeto de extensão de vida útil de Angra 2. As usinas nucleares, elas têm uma vida útil de 40 anos e que você pode estender essa vida útil por mais 40. Então, você consegue aí uma vida útil até superior a 80 anos, e esse movimento é um movimento importante para dentro da eletronuclear. Também temos novos projetos que estão, assim, sendo pensados para o futuro. A questão do hidrogênio, né, é um outro projeto interessante. As questões de estudos de SMR, que nós temos dentro da empresa uma área que pensa novos projetos também. Então, quer dizer, esse é o futuro, é o que se enxerga para o futuro, né? E a gente espera que com essa virada de mentalidade, essa virada organizacional, a gente consiga voltar a pensar no futuro, porque o nuclear, ele precisa caminhar, né? Você não pode parar em Angra 3. Angra 3 é importante, né? Vai dar ao Estado uma participação de mais ou menos acima de 50%, né, da autossuficiência na geração elétrica, mas nós sabemos que as novas tecnologias, elas não fixam apenas na geração elétrica. Você consegue atrair novas tecnologias em prol de você, além de você minimizar o efeito do carbono na economia, você consegue trabalhar em diversos setores, como indústria, como transporte, como, recentemente, né, vem se falando muito do uso da energia nuclear para alimentar data center, utilização para esterilização, né, de insetos, questões alimentares, de defesa. Então, você tem uma ampla uso da energia nuclear, que eu acho que a gente precisa estar enxergando para isso.
E é claro que com uma empresa que pense no futuro, que pense no nuclear, que pense no fortalecimento da indústria, você começa a ter esperança, você começa a pensar realmente no que a gente pode fazer além da geração elétrica. Ok? Obrigado, André. Muito bom. A avaliação que eu faço, André, da sua resposta no que se refere a essa novidade societária é que ele é positivo. De fato, é inadmissível que essa obra ela continue parada. Isso representa custo para a sociedade e, como o próprio secretário Cássio reconhece, não há outro projeto no âmbito municipal, estadual ou federal em nosso estado com a capacidade de geração de mais de 15 mil empregos diretos e indiretos. No momento que o nosso governador tem enfrentado a questão da segurança pública com muito acerto, a questão do emprego, ela também, de forma paralela, contribui para um ambiente social mais harmônico. Então, essa obra tem essa capacidade de gerar emprego e renda, além da segurança energética que você muito bem colocou. Eu vou passar a palavra agora, que é o meu lado esquerdo, ao Ricardo, porque sempre que a gente promove algum evento nuclear, como você bem colocou, né, André, a gente tem aqui no nosso estado sediado todo o ecossistema nuclear. A gente tem lá em Itaguaí a Nuclep, até vou aproveitar a presença do senhor Almirante Seixas, o senhor vai falar bem da Nuclep, né? Lá em Itaguaí a gente tem a eletronuclear, né, o complexo nuclear em Angra, a gente tem a geração lá do elemento combustível em Resende, lá em NB, e agora a gente tem aí uma nova vedete aí do ecossistema, que é a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear. Então eu queria que você aproveitasse a oportunidade, Ricardo, e apresentasse a todos o papel da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, que foi constituída há pouco mais de um mês, né? Primeiramente, gostaria de te agradecer, João, pelo convite, saudar as autoridades presentes em nome do secretário Cássio. Para a gente é um prazer, uma obrigação, mas também um prazer estar aqui, podendo falar um pouco do nosso papel nesse ecossistema, como o João colocou, né? A Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, ela foi criada em 2021 pela cisão da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, a Comissão Nacional tinha um papel dual de promoção e de regulação para a segurança das instalações nucleares e radioativas do Brasil. E, em 2021, o Congresso Nacional, então, optou pela cisão e criação de um órgão dedicado exclusivamente à segurança nuclear. E esse órgão, João, ele é um ativo também do Estado do Rio de Janeiro. É um órgão sediado, é um órgão federal, uma autarquia federal, mas sediada no Rio de Janeiro, que nasce, nesse momento, com um pouco mais de 300 servidores, com um instituto de pesquisa. Nós temos um instituto aqui ao lado, o Instituto de Radioproteção e Dosimetria, aqui no Recreio dos Bandeirantes, e com a missão de regular para a segurança, né? Então, isso que o André colocou, a extensão de vida de Angra 1, o licenciamento de Angra 3, são etapas que são licenciadas pela Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, né? E eu pergunto a vocês, né, por quê? Por que nós termos um órgão independente cuidando da segurança de instalações nucleares e radioativas? A primeira resposta ela é óbvia, né? Porque segurança é importante, e ainda mais nesse tipo de instalação. Mas eu queria salientar um outro ponto, que é um pilar essencial para o desenvolvimento da tecnologia nuclear. A tecnologia nuclear é uma tecnologia globalizada. Para nós termos acesso a essa tecnologia, nós precisamos de credenciais. O Brasil, então, ele assinou tratados, ele assinou convenções na área de segurança nuclear, que dão essas credenciais para o país. E um elemento desses tratados e convenções é exatamente nós possuirmos um órgão independente, e eu, como carioca, fico feliz de que esse órgão está sediado no estado do Rio de Janeiro. Nós garantimos a segurança não só das usinas nucleares, mas, como o João colocou, também da planta de fabricação de combustível nuclear, que também está no Rio de Janeiro, das atividades de radiografia industrial que são realizadas na Nuclep. E, de fato, nós
controlamos cerca de 4.000 instalações no país todo, porque nós fiscalizamos também e licenciamos as aplicações médicas, as aplicações industriais. Nós estamos também no mar, olhando a questão do norme de petróleo, trabalhando junto com o Ministério Público, por exemplo, na Operação Ouro Negro. Enfim, temos uma gama enorme de atividades, trabalhamos com a mineração também, tanto a mineração de urânio, né, na mina que nós temos hoje em atividade, que é a mina de Caetité, na Bahia, quanto na futura mina de Santa Quitéria, também estão sendo licenciados pela comissão. Enfim, nós somos uma pequena engrenagem, mas uma engrenagem fundamental nesse sistema como um todo, né? E é com grande felicidade, então, que o órgão, apesar de ter sido criado em 2021, foi efetivado agora, em 2025, né? E nós estamos muito felizes, muito orgulhosos, muito ativos na implementação, no fortalecimento desse órgão, né? O diretor-presidente, o Alessandro Facuri, ele gostaria de estar aqui presente, mas ele está em Itaguaí, no lançamento do submarino Carana. Também é um orgulho para o Estado do Rio ter o ICN sediado em Itaguaí. Então, dentro desse contexto, que realmente a gente entra para somar num momento que, como o André colocou, é um momento de transição. Nós talvez não estejamos exatamente a um passo, mas nós estamos a 2 passos de uma difusão da tecnologia nuclear através dos SMRs, que gera uma expectativa enorme em diversos países e na sociedade como um todo. Quer dizer, nós antevemos que vai haver uma gama ampla de reatores disponíveis, e essa disponibilidade ela só pode se dar com previsibilidade regulatória, que é um compromisso que nós temos, e com o alinhamento da regulação com uma visão mais moderna, né, da economia que cerca a área nuclear. Ou seja, nós precisamos, de fato, transformar, né, dinamizar. O Estado ele é importantíssimo dentro dessa dinâmica, mas não há como não deixar de reconhecer o papel da iniciativa privada também. E a regulação ela precisa estar atenta e alinhada com esses movimentos, assegurando o seu princípio básico, que é a segurança. A sociedade ela precisa olhar uma usina nuclear e ela precisa se sentir segura, ela precisa, o turista ele precisa pegar o seu barquinho e ir lá na praia do laboratório ali, ficar feliz, porque está visitando aquele sítio que é ao lado de uma usina nuclear, e é lindíssimo, né? E ele precisa se sentir seguro ali. A sociedade como um todo ela precisa. Então, essa é uma missão inalienável. Porém, também ao lado disso, nós devemos estar atentos e não ser entraves, sermos, sim, uma engrenagem, agilizarmos, termos previsibilidade, mas não sermos entraves para o desenvolvimento dessa atividade que está, como eu disse, já é relevante, mas está ganhando uma relevância ainda maior. Obrigado, Ricardo. Bom, apresentado a todos aí a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, né, nova vedete do sistema, nova autoridade federal que vai contribuir para esse setor tão importante. Você falou muita coisa importante e boa, Ricardo, mas qual a importância de um evento como esse? No painel anterior, o representante da MDC Dois Arcos, ele estava falando justamente sobre a importância do fortalecimento das agências regulatórias. Eu sei que vocês estão vivendo um desafio agora de formação de equipe, né? Até para que o empresário, quando faz algum tipo de pleito, ele não fique lá esperando 6 meses para, no caso dele, gerar energia limpa. Então, que o seu pleito seja o nosso pleito, André Almirante, para que a gente possa construir de maneira assertiva e concreta o nosso setor. Outra questão que você colocou, que foi importante, a questão da segurança jurídica e da previsibilidade regulatória. A gente até tem desempenhado esse trabalho junto, não sei como é que vai ser essa formatação agora que você não é mais que nem, mas certamente, Ricardo, vai ser com alguém lá do seu time, a Cenemar junto com a QNEM, agora com a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear. A gente está trabalhando numa regulação que vai enfrentar o desafio, PH, do resíduo enorme,
que é um resíduo que acomete a indústria do petróleo. E é uma questão delicada que nunca foi enfrentada, né, de forma contundente, e a gente tem aí de forma cuidadosa, claro, enfrentado o tema para que a gente venha gerar mais uma frente de negócio, de emprego, renda, preservação ambiental na linha da economia circular. Bom, vou passar agora, os últimos a falarem serão os almirantes. Vou passar aqui primeiramente, almirante Seixas, para o almirante Ibsen. Agradeço a presença do senhor aqui conosco, muito bem representando a Amazul, junto com a Alê. E aí, almirante, eu até iniciei a minha fala aqui com um certo e lamentável pré-conceito que muitos ainda têm com energia nuclear, uma energia, um ecossistema que oferta, além de energia limpa e firme, uma série de outros atributos. Eu não sei se todos aqui estavam na plenária, e foi transmitido um filme aqui da Fundação Rede Criativa, onde ela expôs um dos eventos que ela maneja, que foi o Rio Mais Agro, onde a nossa secretaria teve a oportunidade, né, de ter lá o seu stand, e uma das verticais que a gente comunicou, considerando que o Brasil também o Brasil é gigante pela própria natureza, um gigante na economia do mar, um gigante no plano das energias, um gigante no plano agro, né? O Brasil também é um pulmão de alimento, é o celeiro do mundo, né? E a Amazônia, ela tem trabalhado numa vertical que está ligada à irradiação dos alimentos, né? Para que a gente venha estender a vida útil desses alimentos e potencializar essa riqueza que vem dos campos. Então, almirante Ibsen, se o senhor puder falar um pouco mais e apresentar a Amazul, talvez nem todo mundo aqui conheça a empresa, mas derivar um pouco para essa ação, as informações que o senhor vai trazer a todos aqui serão muito bem-vindas. Obrigado. Tá bom, bom dia a todos, obrigado pela oportunidade de passar para esse público tão seleto as atividades da empresa, da Amazul. Queria saudar o nosso secretário de Estado de Energia e Economia do Mar, o Cássio Coelho, que promoveu esse evento tão importante. Vejo amigos de bancos escolares, como o Felipe, o Álvaro ali atrás, a satisfação revê-los. Cumprimento o nosso querido mediador, incansável na promoção dessa energia fabulosa, essa forma de energia fabulosa que é a nuclear, nossos parceiros aqui, painelistas, todos também que labutam dia e noite para desmistificar, para elevar ainda mais aí essa forma de energia, como disse, fabulosa, que é a energia nuclear, que nessa capital da diversidade energética, ela tem a sua força máxima, né, por conta das usinas geridas aí pela nuclear. A Amazul, tecnologia de nucleares e inovação, é uma empresa estatal, é um ente estatal que trabalha em todos os segmentos da área nuclear, desde a mineração até o repositório final. Essa empresa, ela sendo estatal, tem várias vantagens com relação a todo esse complexo, esse cluster aí de oportunidade na área, e labuta também, além do objeto principal da empresa, que é a consecução de um projeto estratégico de defesa, que é o submarino nuclear convencionalmente armado, né? Esse produto final, que carrega um arrasto tecnológico incrível, que busca também essa possibilidade de conseguirmos energias limpas, né? Como citado aí pelo nosso querido João, a empresa ela tem uma participação bem marcante aqui no Rio de Janeiro, com relação ao trabalho que é feito lá no Centro de Projetos de Navios, lá em Itaguaí, citado hoje como um local importante no segmento naval, da indústria naval. Nós estamos lançando lá um quarto submarino convencional, que é um marco muito importante, não só para o Estado, quanto para o país. Nós participamos de uma parceria muito estreita, quase umbilical, aí, com a Eletronuclear. Participamos do processo de extensão da vida útil da usina Angra 1, e vai trazer benefícios incríveis à sociedade por mais pelo menos 20 anos aí de geração de energia. Estamos também no processo de participação de Angra 2 e na torcida, creio que inadiável, da consecução de Angra 3, que vai acrescer muito aí as possibilidades do nosso país.
Além dessa participação, nós estamos presentes lá em Resende também, nas indústrias nucleares do Brasil. A empresa gerencia e participa diretamente da unidade de enriquecimento de urânio, unidade comercial de enriquecimento de urânio lá em Resende, participa da instalação das cascatas de enriquecimento que vão suprir os combustíveis das nossas usinas, né? Ela tem, como disse, participação em segmentos bem importantes. Além da ANB e da Itaguaí, nós temos também uma participação grande no reator multipropósito brasileiro. O projeto executivo foi assinado por nós, da Amazul, vai trazer uma autonomia esperada de radiofármacos, também buscando um benefício à sociedade e um arrasto tecnológico na área nuclear, trazendo saúde ao nosso povo, né? Citado especificamente, eu tenho bastante coisa para falar da empresa, mas para não monopolizar aqui o nosso colóquio, a ideia é de irradiação de materiais. Além de alimentos, também trabalhamos com irradiação de materiais. A irradiação de alimentos, como disse o João, está um shelf life muito grande para as empresas, para os produtos, que possibilita fazer um movimento logístico mais amplo, não exportando frutas por avião, que é inviável economicamente. O Brasil é o terceiro maior exportador de frutas, produtor de frutas do mundo, e é o 23º exportador. Essa diferença dessa cadeia logística pode ser saneada, pode ser minimizada com uma irradiação desses alimentos. Nós todos consumimos aqui alimentos irradiados, todo mundo aqui consome alho, por exemplo, que 90% do alho que nós consumimos vem da China, e a China irradia o seu alho. Então, como outros exemplos aí que é muito benéfico à saúde. Bom, além disso, como disse, radiação de alimentos, essa parte de radiação é mais ampla. Estamos promovendo a irradiação de material hospitalar, por exemplo. Se você conseguir fazer uma esterilização de material que, de forma invasiva, entra no corpo das pessoas, para retirar e reutilizar esse material, são enviados para esterilização em autoclaves, com oxacetileno, que já são recursos que traz algum prejuízo até ambiental. Com esse tipo de radiação, nós podemos, além de aumentar a vida útil desses equipamentos, né, também traz uma segurança maior para as pessoas. Então, a parte de radiação, até de obras de arte, João. Nós temos possibilidade de fazer irradiação em quadros, esculturas, temos livros raros, um acervo do patrimônio cultural do nosso país pode ter sua vida estendida pelo processo de radiação. Então, esses são todos benefícios e arrastos tecnológicos que a empresa, a Amazul, como disse, um ente estatal, se presta a gerenciar e a promover. Então, João, obrigado por ter essa oportunidade de falar um pouco sobre a minha empresa. Eu tenho bastante mais temas a abordar, mas fica o recado. A Amazul está presente aqui no Rio de Janeiro, muito forte, e estou sempre à disposição, a empresa está sempre à disposição para qualquer eventual consulta e continuar na busca do benefício da nossa sociedade. Muito obrigado. Obrigado, Almirante Ibsen. A gente que agradece e penso que todos aqui, né, considerando as palavras que o senhor relatou, compreendem, entendem e vão se engajar por um ecossistema que ultrapassa a energia termonuclear, que é fundamental para que a gente venha alcançar qualquer tipo de meta de descarbonização. Sem energia nuclear não há que se falar em descarbonização. E o senhor foi além, né, até na perspectiva da preservação de obras de arte, passando pela irradiação de alimentos. E aqui no Brasil, pessoal, nessa condição de gigante pela própria natureza, a gente ainda desconhece o tamanho das reservas minerais que temos, certo, Almirante Seixas? Então, a gente detém a tecnologia desde a extração do minério à geração termonuclear. E somos um dos únicos países que detemos essa tecnologia da extração mineral à geração nuclear. Então, o papel da Amazul é fundamental nesse ecossistema mais alargado. Bom, Almirante Seixas, chegou a sua vez, e aí eu queria que, antes que o senhor nos trouxesse as perspectivas que a BEM tem
né, a Associação Brasileira de Energia Nuclear, a associação mais antiga do Brasil. Entendo que ninguém faz nada sozinho, então esse viés do associativismo que uma associação promove é fundamental para o alcance de resultados mais expressivos. Mas aproveitando que é um momento de melhor comunicar o setor, da gente até buscar essa unidade na comunicação. O senhor foi presidente há tão pouco tempo da Nuclep, nessa federal que foi concebida para ser a grande supridora desse ecossistema, inclusive foi responsável direto ante, lamentavelmente, esse patinamento que o nosso setor atravessa. Você, com muita criatividade, considerando a temática que são as energias limpas, pôde promover algumas manobras que fizeram com que esse gigante federal oportunizasse aquela mão de obra lá qualificada para que a Nuclep suprisse outras frentes no ambiente energético. Então, assim, Almirante, feliz de tê-lo aqui presente. Sei que o senhor está feliz que a gente está alcançando daqui a pouco mais um título brasileiro, mais uma Libertadores, mas agora a palavra é sua. Bom, senhores e senhoras, primeiramente, bom dia. Agradecer ao governo do Estado, né, essa oportunidade de nós estarmos aqui debatendo, ao secretário Cássio, ao João Leal, que é um defensor e um batalhador pela energia nuclear, e também parabenizar aqui os meus companheiros aqui de mesa, né, vamos dizer assim, panelistas. Como já foi dito por muitos aqui, na verdade, a energia nuclear é muito bom, além dela ser importante para o país, eu vejo que ela tem um segmento muito importante no Rio de Janeiro, porque todas as empresas nucleares estão aqui no Rio de Janeiro. Então, acho que isso aí já é um primeiro passo, né, da importância para o Estado do Rio. Como o próprio João falou, né, agora estamos o governo do Estado está nessa batalha pela segurança pública, e a geração de emprego é realmente fundamental para que a gente possa atenuar ou minimizar, né, essa parte de segurança pública. Em relação, duas etapas, né, em relação à Nuclep, que você me pediu para falar alguma coisa, eu fiquei 9 anos na Nuclep, né, eu saí agora em maio. Realmente, a Nuclebras, ela é uma empresa que, por ser uma estatal muito grande, né, ela é uma estatal que a gente procurou, nesses últimos anos, diversificar, e dentro dessa busca por energia limpa, nós abrimos um leque para gerar novos empregos também na fabricação de torres de transmissão. Então, foi um segmento, apesar de ser uma empresa da área nuclear, a gente criou uma fábrica nova dentro da fábrica que já existente para a fabricação de torres de transmissão, que seria mais um segmento e mais uma oportunidade, né, para novos empregos, novos trabalhadores dentro do Estado do Rio de Janeiro. A empresa está se desempenhando, é uma empresa importante para o segmento. Como foi dito também já anteriormente, né, o ciclo nuclear, o Brasil, ele é um dos poucos países no mundo que possui o ciclo completo, ou seja, nós hoje há uma discussão se é a 6ª ou a 7ª reserva de urânio do mundo, mas nós só temos 40% do território mapeado. Provavelmente o Brasil vai ser aí o 2º ou 3º país, né, em reserva de urânio no mundo. Então, e a gente possui não só o mineral, como a tecnologia do enriquecimento do urânio, como também a tecnologia da fabricação dos equipamentos, como eu disse aqui, pela própria Nuclep. Então, ou seja, poucos países possuem o ciclo completo. Uns possuem urânio, mas não têm a tecnologia do enriquecimento. Outros possuem a tecnologia do enriquecimento, mas não possuem o mineral. Então, o Brasil, ele larga na frente. A gente não pode perder, né, esta oportunidade. É o mesmo do que a gente, daqui a alguns anos, quando o petróleo, né, vamos dizer, uma situação que acabe ou que deixe de ser usado, e o Brasil ficou com uma reserva de petróleo, né, sem ser utilizada no momento adequado. Eu trago isso para o urânio, que a gente, né, tem que, né, buscar dentro do meio ambiente, explorarmos esse urânio existente no nosso país.
Falando um pouquinho da Associação Brasileira de Energia Nuclear, a ABEN, ela foi criada, né, com o propósito justamente de aglutinar os técnicos do setor e os engenheiros. Tenho certeza que é uma associação que ela é muito importante para que a gente possa manter o conhecimento. Né, o Brasil, como já foi dito aqui por os outros, né, colegas, nós temos diversas empresas do setor nuclear e que têm um conhecimento que foi adquirido nos últimos 40 anos. Né? A gente não pode perder esse conhecimento. Aqui várias empresas, a própria Amazul, ela tem um papel, eu entendo, fundamental, quando ela contrata os engenheiros recém-formados das universidades. Isso é uma abertura de um canal para poder ter um emprego e que a gente possa manter o conhecimento já adquirido, porque os nossos engenheiros e técnicos, né, que construíram o Angra 1, o Angra 2, está tudo de cabeça branca muitos já se aposentaram, outros estão se aposentando. Nós precisamos, né, renovar para poder manter o conhecimento adquirido. A ABEN, ela tem um papel fundamental no sentido de aglutinar esse pessoal, tentar concursos, né, manter esse conhecimento. E também tem uma outra atribuição que eu acho muito importante e que a gente pode melhorar muito, que é de divulgar para a sociedade a importância do segmento nuclear e desmistificar um pouco, né, o que acontece muito na sociedade, porque eu, né, vejo isso nos meus amigos, né, fora do âmbito nuclear. Há um problema na sociedade com o receio em relação ao segmento nuclear. E eu acho que a associação, a ABEN, ela tem um papel de tentar desmistificar isso, né, mostrando para a sociedade, como já foi dito aqui, a importância do segmento nuclear, não só para as usinas nucleares, mas para a medicina. Muitas vezes as pessoas vão fazer uma ultrassonografia e tal, e não sabem que aquilo ali é um equipamento nuclear. Então, é importante que a sociedade tenha esse conhecimento. Voltando um pouquinho na história, quando o Brasil começou a entrar no segmento nuclear, com a construção de Angra 1, Angra 2, inicialmente, o Brasil era para construir, quando a Nuclep foi criada, por exemplo, era para serem construídas 8 usinas nucleares. Né? Todos nós sabemos que foram 2. A terceira não sai do papel. Né? Então, é muito importante. Eu acho que a ABEN, ela tem tentado, né, justamente mostrar à sociedade a importância de Angra 3, porque eu acho que nós já passamos da fase da discussão. A discussão era lá atrás. Hoje, a gente tem quase cerca de 70% da usina pronta, construída. Os equipamentos estão armazenados, muitos deles na Nuclep, outros lá já no campo, lá em Angra dos Reis. E esses equipamentos a gente vai fazer o quê? Vai jogar fora? Se amanhã ou depois alguém decidir que Angra 3 não deve ser construída, aí nós vamos o quê? Abandonar todo esse dinheiro que foi gasto, vai para o lixo, para produzir zero energia. Eu acho que isso já é passado. Eu acho que a gente agora tem que, né, partir para terminar a construção, e aí sim podemos ter uma discussão futura, se vai ter Angra 4, ou, sei lá, outra usina nuclear, apesar de que, né, no nosso programa, né, decenal, tem já previsto a construção de outras usinas nucleares. O Brasil, na COP28, eu não sei agora na COP30, mas na COP28, foi acordado entre os países que até 2050 seria triplicado, né, no mundo, né, a quantidade de energia, a produção de energia nuclear. O Brasil, a gente está com o Angra 3 aí há muitos anos parado, enquanto isso, na China tem 15 usinas nucleares sendo construídas, nos Estados Unidos também, na Índia. Ou seja, o mundo se voltou para a área nuclear e a gente aqui ainda está patinando. Mas então, né, voltando aqui, para não me perder um pouquinho, a ABEN,
ela tem como propósito justamente manter o conhecimento já adquirido, tentarmos divulgar para a sociedade, né, a importância do setor nuclear, e a gente torce e espera para que o nosso próximo CNPE aí possa decidir pela construção, pelo término da, não pela construção, a construção já está 70% feita, pelo término da construção. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu acho que a gente tem que debater sempre que possível, né, a importância da energia nuclear, porque ela é mais uma, ela não é onipresente, ela não é a única. A gente está aqui para somar com as outras energias limpas, para que a gente possa ter um Brasil no futuro, para que nossos filhos e netos possam ter um país melhor. Muito obrigado. Excelente, Almirante Seixas. O senhor tocou num aspecto super pertinente, que você, quando falou da questão da transferência do conhecimento. Eu tive a oportunidade, em 2016, de participar do projeto dos Jogos Olímpicos. E existia uma determinada área, que era a área responsável por transmitir o conhecimento para o jogo subsequente. Se não me engano, foi o Japão, depois do Rio. E aí era uma área estratégica para que você pudesse transmitir erros, acertos, né, de um projeto, né? O Jogo Olímpico tem o início, meio e fim da candidatura à entrega dos Jogos. E aí, considerando essa perspectiva, queria destacar mais uma vez aqui a visão do secretário Cássio Coelho na concepção de um programa que chama-se Empregos Azuis, um mar de oportunidades. Inclusive está ali o stand exposto, quem puder conhecer esse traço social da nossa secretaria, que, considerando a nossa vocação natural, tanto no plano das energias, quanto no plano da economia do mar, a gente capacita o nosso cidadão para que venha usufruir dessas oportunidades que naturalmente surgirão, né? Até para que a gente não venha abrir um mercado para outros cidadãos que não sejam fluminenses, e assim promover o melhor bem-estar social, que inclusive está diretamente ligado ao painel subsequente, que vai ser brilhantemente mediado pelo meu colega Sérgio Coelho, e faltam 4 minutos para a gente encerrar esse painel. Infelizmente eu não vou conseguir fazer uma nova rodada de conversas, mas outras oportunidades irão de acontecer, porque eu acho que também temos que ser pontuais. Isso também é um atributo para a excelência, né? O painel nuclear, ele começou no horário, vai terminar no horário, e certamente o Sérgio, nessa perspectiva de novos empregos, né, Sérgio, considerando esse advento que esse ecossistema das eólicas trarão para o Estado, isso vai ser muito importante. Então, estou fazendo esse apelo para que vai ter um almoço muito bacana daqui a 1 hora, eu sei que já passou de meio-dia, mas fiquem aqui, né, assistam mais esse painel, porque todos nós, não somente liderados pelo secretário Cássio Coelho, como também pelo Almirante Chaves, a gente concebeu esse seminário com muito cuidado. Cada um de vocês que estão aqui nesse painel, como nos outros, foram selecionados com muito critério, para que de fato a gente possa consolidar o Rio de Janeiro como a capital mundial da diversidade energética, transmitindo a uma série de atores aqui que também representam o setor privado. Mais uma vez eu faço uma deferência ao Vilela, vice-presidente da Firjan, né? A geração de energia limpa perpassa por indústrias, e esses empresários, eles têm que ter essa previsibilidade regulatória, como você bem colocou aqui, Ricardo, para poder investir. Então, pessoal, obrigado pela atenção de todos. Finalizamos aqui o painel nuclear, e bora nuclear, porque sem energia nuclear não há que se falar em descarbonização, pessoal. Muito obrigado. Obrigada, João Leal, parabéns a você e a todos os participantes desse painel tão rico. Lembrando mais uma vez que todo o nosso conteúdo está disponível no YouTube, nós seguimos transmitindo até o fim do evento, ao vivo no YouTube da Cenemar, da Secretaria, e também da Rede Criativa, realizadora do evento. Então, todo esse conteúdo já está armazenado por lá, para quem quiser compartilhar também com outras pessoas que aqui não estão.